povo se volta contra nós. Verdade. E a gente se acha agora perdido. O povo agora queria arrumar agora um culpado. Sempre alguém, quando erra, não admite e quer achar um culpado. Não é? A começar pelo pai, né? Lá em Gênesis, Adão, né? Começar por Adão. E quando Adão pecou, ele procurou um culpado. E o culpado que ele achou foi quem? A própria Deus. Ele disse: olha, foi a mulher que tu me deste. E quando acontecem essas coisas que não é boa na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, as pessoas querem sempre procurar um culpado. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque você vai ver a palavra que foram 600 homens. Foram 600 homens, ninguém se lembrou da sua casa, ninguém se lembrou da sua família. Esquece de orar por sua família, esquece de ter aquela atenção, esquece de dar aquele tratamento que deve dar. Mas quando acontece algo, não quer reconhecer. Sempre quer achar alguém o culpado. E agora se revoltaram contra quem? Contra o seu líder, contra o seu chefe, contra o seu pastor, não é? E a gente vê que nesse tempo aqui, mano, faz mais de 3.000 anos. E a gente vai ver que hoje não é diferente. As pessoas às vezes querem culpar o seu líder, não é? Quer apontar, quer falar mal. Mas ninguém chega também para dar uma opinião. Porque eu não sei como era que esses homens se referiam ao rei, a Davi, ao seu mestre, ao seu chefe. Porque ninguém chegou para dizer: o meu senhor, não é melhor, às vezes, uma opinião tão boa. Às vezes a gente está com a cabeça crendo que está, mas pelo jeito alguém diz assim: não é melhor assim não. Às vezes um jeito é tão bacana que a gente olha assim: rapaz, é muito. Ninguém chegou para dizer: não é melhor deixar uma tropa aqui, não, meu senhor, pelo menos 50 homens, vamos deixar aqui, né, tomando conta. Mas ninguém se lembrou. E hoje também não é diferente, irmão. Quando acontece, Deus falou aqui que Deus vai balançar a figueira aqui. E muito. E agora, o povo, a tristeza é tão grande, a amargura é tão grande, não é? Quando o deserto bate a nossa porta, é como eu estava falando aqui, quando é com os outros, não é? Mas quando bate a nossa porta, a gente vê que a dificuldade é grande. Às vezes a gente até esquece de orar, às vezes a gente até terceiriza a oração de: ei, ora por mim. Ora por mim, ora por a minha família, nada contra, é para pedir mesmo. A Bíblia nos ensina a orar um pelos outros, pedir oração um outro, nada contra isso. Mas primeiro deve ser nós. Nós caímos sim entendendo que existe um Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode mudar o quadro, que Ele pode mudar a situação. A amargura está grande. A Bíblia vai dizer que eles choraram, alçaram a sua voz de maneira que até não aguentar mais. Eu não sei se já aconteceu isso com você, eu peço a Deus que não aconteça. Verdade, isso acontece sim. Eu peço a Deus que não aconteça. Porque quando bate a nossa porta agora é diferente. Agora a dor é tão grande que a gente não acha mais brecha. Mas Davi, ele se encontrava assim também. Mas ele entendeu que tudo que Davi fazia, ele entendia que existia um Deus, que Deus era poderoso, que Deus estava na vida dele. Muitas coisas Davi orava dizendo: Senhor, eu posso ir, eu devo ir. Glória a Deus. E tem coisa que a gente quer fazer, não ora, não pergunta ao Senhor, e é para orar, mas o dinheiro é meu, eu vou comprar, não devo nada a ninguém, eu trabalhei, assim. Não, irmão, você deve orar ao Senhor. Quando eu fui comprar esse carro aqui com a minha esposa, ela disse: filho, daquela pandemia toda, que eu não vou falar da pandemia, que os irmãos
irmãos já sabem viver. Eu estava desempregado aos 58 anos, desempregado, fui demitido, né, faltando 2 anos para me aposentar, e para mim o chão acabou-se. E aquela história da pandemia, os irmãos já sabem como foi, eu não vou perder tempo falando disso. Mas para mim o chão acabou. Eu com 58 anos já podia me aposentar, não pude mais, agora veio a reforma, enfim, aquela dificuldade toda. E a única brecha que eu achei, irmão, foi fazer o de louvor. Minha mãe disse, tu sabe que você quer. Vamos aprender. Eu pedi para a Samuca. Ela fez, vem cá. É sempre bom a gente escutar nossa esposa. É muito bom. Esse negócio de ser machista é negócio lá para o mundo. Não querer ouvir a mulher, negócio de não. Dê ouvido e ore. Que Deus vai mostrar a você, porque Deus usou minha esposa. Vamos orar. Para que orar? Você está todo doido? Oxe, vai pegar o dinheirinho. Foi para tentar um trabalho. Mas que tu compra um negócio de pegando pedra hoje, pega amanhã. Bom, vamos jejuar, louvar o Senhor toda de manhã. Louvava o Senhor, lia a palavra, orava. Até com o que Deus falou. Deus escuta, irmão. Aí naquela pandemia da igreja, 4 irmãzinhas. Glória a Deus. A esposa de presbítero, você deu uma oportunidade. E Deus usou ela, disse, olha, aquele que tu está orando, Deus manda dizer que ele é contigo, que tu pode fazer. Eu caí de joelho ali, chorando, dizendo, Senhor, só eu e minha esposa sabia. Só eu, minha esposa e Deus sabia, e Deus responde a oração. Deus responde a oração. Não esqueça de orar pela sua família, apresentar os seus irmãos, apresentar o seu pastor, porque Deus age na oração. Aquele que busca acha, e aquele que bate a porta abre. E Deus escuta a sua oração, viu? Ele disse, 2 Crônicas 7, versículo 15. Ele disse, olha, agora os meus olhos estão abertos. E os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Então mantenha, busca o Senhor. Não, mas eu estou tão fraquinho, mas faça. Mas Senhor, olha, a irmã falou aqui, olha, tira esse filho da cara, porque não, deixa aí. A minha graça te basta. E Davi agora no versículo 7 do capítulo 30 diz assim, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me, peço-te que presta aqui que o éfode, Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, o que foi que ele disse? Perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei. Olha, tudo que Davi está agora perguntando, alcançá-lo-ei. E o Senhor lhe disse o que? Persegue-a, porque de certo, aleluia, de certo alcançará, e a todos libertará. Graças a Deus. Ordem do Senhor. Ordem do Senhor. Espere o Senhor dar ordem. Você orou. Agora espere. Porque Ele trabalha para quem nele espera. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que você pediu. Tem oração que Deus não vai cumprir, Ele não faz mesmo. Mas a irmã já disse aqui, eu não vou repetir não. Glória! Vai não. Mas aquilo que você pedir estiver dentro da vontade de Deus, aleluia. Espere que vai acontecer. Mas quando? Faz tanto tempo que eu estou orando, mas espere mais um pouquinho. Não aconteceu ainda não, continua orando. Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Deus fez uma promessa a meu pai. Meu pai não viu, mas Deus cumpriu.
Glória a Deus. Glória a Deus. Tem coisa que Deus faz para você ver, tem coisa que Deus faz para você ver. Ele faz e acabou-se porque Ele é soberano. Ele faz como Ele quer. Aleluia. O que Ele faz na minha vida pode não fazer na sua. O que faz na sua pode não fazer na minha. Ele é Deus. Glória. Ele sabe, irmão. Ele sabe o que pode me dar e o que não pode. Ele sabe, como a irmã disse aqui, Ele sabe o que pode me dar, porque Ele sabe lá na frente. A visão de Deus é lá na frente. Aleluia. Para ninguém ficar, como a irmã disse aqui, de peito para cima. Ah, sou eu. Se eu não for, Tem miséria. se eu não for lá, é quem vai pegar. Jesus está no negócio. Glória a Deus. Cantar, mas rapaz, não podia ser. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Deus abate aquele que se exalta. Quando pensa que não, aquele que estava falando, aquele que estava te apontando, aquele que queria até te matar, Deus tira. Aleluia. Foi falado aqui. Vou matar ele, vai não. Uma oração sincera, Deus responde, e ligeiro. Graças a Deus. Foi que Deus fez, sai, liberta ele, deixa ele embora. Mas o meu servo, filho da minha serva, eu faço. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O segredo é orar. O segredo é orar, aleluia. É glória a Deus, é isso mesmo. Glória. E Deus disse, percebe? Certamente todos libertará. Partiu Davi, ele e os 600 homens com ele. E se achavam e chegaram ao ribeiro de Deus, onde os que ficaram atrás passaram. Passaram os 400, ficou 200 atrás. Aqueles homens tinham viajado muito. E aqueles homens tinham viajado 2 dias, porque aqui agora ele já tinha viajado 1 dia e meio. E mais meio dia na viagem, até chegar o ribeiro, até chegar esse rio. E ficou ali agora esses homens, 200 homens. E Davi começa a caminhar com aqueles homens, não é? Onde que ficaram atrás. E o 10 vai dizer, e seguiu a Davi, ele e os 400 homens, porque os 200 homens ficaram atrás, pois não puderem de cansado que estavam passando ao ribeiro de Deus. E achando no campo o que? Um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe o que? Deram pão, e comeu, e deram beber água. Perceba que Deus também dá estratégia. Deus dá estratégia para eu e você atravessar, para eu e você vencer o inimigo. A estratégia que Deus deu a ele foi alimentar aquele homem. Aleluia. Deu comida, Aleluia. deu pão, né? Deu água, deu pasta de figo. Essa pasta de figo, ela tinha uma proteína, a pasta de figo seco. Ele tinha uma proteína que segurava, fortalecia. Às vezes, irmão, Deus nos dá a estratégia para nós vencer e nós não dá o passo. Não dá lugar. A gente precisa dar o passo quando Deus dá uma estratégia para nós pensar. Estratégia se chama agora uma organização, para você organizar como vai fazer as coisas. Porque imagine, irmão, esse homem que ele acharam foi um dos amalequitas que agora tinha dado com ele tudo na sua casa, queimou foi tudo, levou a sua família. Não precisa responder. O que é que você faria com uma pessoa que mexesse com o seu filho? O que é que nós faria com aquele que queimou a nossa casa, levou a nossa família? Glória a Deus. Não precisa responder. Fazer igual a Davi. Só Deus agindo na nossa vida para a gente tomar uma atitude dessa. Alimentar. Mas a palavra nos
Orar por aquele que quer até te matar, aquele que te odeia, aquele que te faz mal. A palavra de Deus, ele vem sempre falando conosco. Aleluia. E o que é que nós temos fazendo? Estamos praticando o que Deus faz, o que Deus fala para nós fazer. Você tem orado pelo aquele que te persegue? Fala, Deus. Eu vou ser sincero a você, não é fácil. É nada. Mas tem que ser. Não. Glória a Deus. Eu já fui visitado por pensamento que Deus falou no meu coração. Deus disse assim para mim, olha, aquele que comigo não junta espalha, não é meu discípulo. Aleluia. Às vezes eu escutava falar de alguém e eu dava carona, eu botava mais gasolina. Olha, fulano assim, aquele cara, aí comigo também era assim, juntando gasolina. Mas escutando a palavra que nos traz para junto de Deus. Aí quando eu li essa palavra, a palavra dizendo, olha, aquele que comigo não junta, espalha, não é meu discípulo. Puxa, que discípulo está sendo eu. Aleluia. Agora quando eu escuto, olha, fulano, vem cá, olha, certo dia chegou um fulano agora, depois que subiu para todo. O que foi, meu querido? Não, eu passei por ele nem deu a paz a ele. Foi? Você viu que ele passou por você? E não deu a paz? E foi. Agora me diga uma coisa. E por que você não deu a paz a ele? Eu não queria dizer quem é você, não, mas você, quem sou eu para cobrar a paz também? Eu tenho que dar. Sou eu que eu não queria dizer. Para não levar a estratégia também de Deus para falar as coisas. Porque às vezes até para a gente exigir uma palavra, mesmo estando certo, é melhor. Porque todo mundo tem problema, irmão, mais outro menos. É de família, é de tudo. Você vê que esse povo aqui também tiveram seus lados destruídos, mas ninguém teve uma palavra de bênção para dizer que quem foi matar o seu líder. Eu disse, meu querido, faça isso não, olha por ele. Ele deve estar com problema. Olha, nem quem sou eu para querer? Você diz, por que você não deu a paz a ele? Aí se ela me respondesse a você, você também não se preocupa, porque a paz volta para você. Aleluia. E Davi orou ao Senhor dizendo, olha, eu sou contigo, percebe? Aí ele encontrou esse homem agora. Encontrou esse homem agora dentro do mato, quase morrendo, fraco, não podia nem andar, estava caindo lá. Há 3 dias e 3 noites que ele nem comia e nem bebia. Aí a palavra do Senhor vai dizer que quando ele comeu, quando ele bebeu e comeu pão e comeu a pastazinha de figo, a palavra do Senhor vai dizer que o espírito dele, né? O espírito dele reviveu. Quer dizer, ele se levantou agora. Ele se levantou agora. Então, aquele que dá o alimento, Deus quer nos usar até para os nossos inimigos. Dê o alimento, dê a água. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder, não ajude. Seja aquele que levanta. Seja aquele que levanta, seja aquele que alimenta. Ah, mas não posso, é outra história, bem, Deus está vendo. Mas se puder dê, levante, trate bem o inimigo. Trate bem. Aí esse homem agora começa a levantar o seu ânimo. E Davi começa agora a conversar com aquele homem. E ele começa a dizer, olha, eu dei com ele do lado, sabe, no meio do campo, lá em Siclac, queimando tudo da fogo. Mas, meu Senhor, no meio do caminho, eu adoeci, né? Porque o povo que não é de Deus, ele não tem temor a Deus, ele nem tem amor, nem a vida dele que tirar nos outros. Deixou ele para lá, para ele não serve mais não. Diferente do nosso Deus, né? Que Deus levanta o caído. Deus levanta aquele que está abatido. Oh, aleluia. Deus levanta o humilde. E aquele homem agora disse, olha, Senhor, eu fiz isso. Foi? Agora me diz uma coisa. Tu pode ir com a gente guiar até essa tropa? Ele disse, posso, Senhor. Agora me faz um favor. Não me entrega a ele, não.
Não me entrega a ele não, porque certamente ele vai tirar a minha vida. Mas o povo de Deus não tira a vida de ninguém não, ao contrário, ele deixa. Porque ele sabe, a palavra do Senhor, ele nos ensina a dar vida, porque o nosso Deus é Deus de vida e não Deus de morte. O nosso Deus é Deus de vida, irmão. E Deus nos dá uma estratégia para que nós passamos diante da dificuldade, para que a vitória chegue até nós. Porque eu li uma palavra que está em Hebreus, foi em Hebreus, Samuel? Ou foi em Atos 12, versículo 5, que vai falar vai falar daquele homem de Pedro, né? Que está ali na prisão, que quando para casa está orando, o povo está orando ali, e ele é liberto, né? Um já tinha morto, o próximo era morrer, era ele, já estava na fila, os dois guardas ali tomando conta dele para chegar a hora dele. Um anjo do céu aparece ali, liberta ele e sai com ele, veste a roupa, bota a sandália nos pés e sai com ele. Chega no meio do caminho, o anjo pega outro caminho e deixa ele só. E depois ele vai ver, poxa, nem ele mesmo acreditou que aquele milagre tão grande podia acontecer. E quando ele chega lá na casa, o povo estava orando, a menina abre a porta. Quem é Pedro? Em vez da menina abrir, ela corre lá para dentro. Corre lá para dentro para dizer aos irmãos, olha, Pedro está aí, não está nada, essa hora Pedro deve estar morto já. Não, ele está aí, ô criatura, nem abriu a porta, ele vai lá, todo mundo chega lá. Então, às vezes, irmão, é assim. E agora, esse homem agora leva Davi e a tropa a perseguir. Mas quando chega no meio do caminho, ele já estava ali festejando. Já estava tudo festejando, com o despojo que tinha tirado de Davi, dos outros também. Estavam festejando, bebendo, porque o inimigo ele fica feliz quando vê um crente. Né? Ele pensa que o crente está derrotado, mas não está não, o crente está passando por prova. O crente quando passa pela prova, Deus vai dar vitória a ele. E ele vai sair mais forte, ele vai sair fortalecido no Senhor. Olha aquele que tu está passando, oh, aleluia. Olha, vai ter um fim. Deus vai te dar vitória. Deus vai salvar até o filho que tu tanto ora. Deus vai fazer, porque Deus é um Deus grande. Deus pode fazer infinitamente mais do que você. Deixa Ele. Vai somente orar. Vai somente orar também pelo teu marido. Vai somente orar. Né? Ele diz que tá bom para ele assim. Às vezes ele não deixa nem tu vir para a igreja, né? Às vezes ele te chama de santa, né? Que tu quer ser santa. Mas vai orando por ele. Que Deus vai trabalhar na vida dele. Quando tu pensar que não, ele está aqui junto contigo, dizendo assim, olha, passa a minha roupa que eu vou contigo hoje. Porque Deus faz coisa grande. Deus faz coisa grande. E agora aquele homem chega agora, estão tudo festejando, tudo se alegrando, tudo bebendo, comendo, como se não houvesse amanhã. Mas Deus deu uma estratégia a seu servo, a Davi chega ali. Deus deu a ordem a Davi e disse, olha, vai lá que eu estou contigo. Certamente eu vou te dar a vitória. Faz a tua parte, vai, levanta daí, vai embora. E Davi chega ali, e ele dá com um daqueles homens e vai tudinho ao fio da espada. Vai tudinho ao fio da espada, escapou 400 jovens. Quando olharam assim, disseram, rapaz, é Davi. É aquele que a gente foi lá e acabou com a família dele. É aquele que a gente foi lá e destruiu a casa dele. Vamos embora. Porque ele não vem só não. O exército dele é grande. O Deus dele é poderoso. Porque o inimigo ele não suporta olhar para a gente não, irmão. O inimigo não suporta olhar para você não. Porque seu brilho é diferente. Você é uma serva, um servo do Senhor. E quem é servo do Senhor, ele brilha, é diferente. Ele é diferente.
para cair. É verdade, já caiu. É. Glória. Um amigo meu, veio me aconselhar a mim chorando, dizendo, olha, a minha filha, rapaz, Davi venceu a batalha.